RVC, mais uma vez, acompanhando esse movimento aí de políticas voltadas à maturidade, à terceira idade. E, claro, a gente está aqui para cobrir hoje mais um encontro realizado pela Frente Parlamentar do Idoso aqui em Porto Alegre. Eu, da Rede RVC do programa Em Pauta, estou aqui trazendo mais essa cobertura para vocês. Eu vou falar agora com o prefeito de Veranópolis, que é um município do... Por gentileza aqui, prefeito. Que é um município interior do Rio Grande do Sul, que tem como lema lá, Terra da Longevidade. Prefeito Valdemar Carli, que é gerontólogo também, não é isso? Gerontólogo. Eu queria que o senhor falasse assim, Terra da Longevidade. Como é que se define essa Terra da Longevidade e a terceira idade? Olha, na verdade, nós temos essa marca, esse título, porque nós realmente lá em Veranópolis, eu te diria que até algum tempo atrás, talvez, nós tínhamos uma população longeva extremamente alta, acima da média gaúcha, que já é alta, né, e muito acima da média brasileira. Ganhamos esse título, né, estamos, né, procurando trabalhar, né, em prol de que os nossos idosos tenham um envelhecimento ativo. Estamos trabalhando para preparar a nossa cidade para receber o idoso, sob todos os pontos de vista, né? Seja de acessibilidade, seja de saúde, de interação comunitária, enfim. Somos uma cidade de vanguarda hoje, né? Somos uma cidade de vanguarda hoje no trabalho com os idosos. A maturidade, o idoso, ele faz parte de uma cadeia produtiva, né? Ele faz parte de uma cadeia produtiva. Inclusive foi falado aqui, questão da empregabilidade. Ele fala o seguinte, na cadeia produtiva entra também a cultura. Veranópolis tem um teatro, qual é o plano de cultura que existe no município para inserir também esse idoso e até trabalhar dentro desse processo? Sim, nós em Veranópolis temos uma Casa da Cultura, né, que era a antiga Sociedade Alfredo Chaves, e nós trabalhamos o aspecto cultural dos idosos, principalmente canto, nós temos corais, né, temos 2 ou 3 corais voltados para a nossa idade. Procuramos integrá-los eles também em atividades com os jovens de teatro. Sempre que nós temos um grupo teatral em Veranópolis de jovens e qualquer apresentação sempre existe essa interação com os nossos idosos. Então trabalhamos também nesse aspecto cultural. Plano de ação do senhor é 2016, 2017, 2019, estamos em 2020. Pode-se considerar que pode falar em plano de governo, de política de Estado, ou vai ser uma política de governo? Como é que vem isso? Vem eleições aí. Nós lá em Veranópolis incorporamos isso como uma política de governo já. A terceira idade, tanto que nós temos, né, a nossa Secretaria da Assistência Social, ela é também Secretaria da Longevidade, né? Nós recentemente fomos convidados a São Paulo, num fórum que tivemos lá, justamente porque, segundo o levantamento que eles fizeram, né, a única secretaria do país que tinha uma especificidade voltada ao idoso, né, ter uma Secretaria da Longevidade era Veranópolis. Então, tanto que nós somos convidados. Então, é uma política de governo que tem que ser mantida, né, tem que ser preservada, porque o nosso povo, nós vamos envelhecer, todos nós vamos envelhecer, vamos ter um boom de idosos aí nos próximos anos e temos que estar preparados para isso. Para fechar, Porto Alegre temos a Frente Parlamentar, que é coordenada como presidente aí, o Álvaro Medina, vereador. Veranópolis também tem essa Frente Parlamentar, existe um trabalho do Legislativo com relação a isso? Existe um trabalho integrado, né? Nós tentamos integrar, como eu te disse, a Secretaria da Longevidade, a Prefeitura e a Secretaria, né, que são as que determinam, né, esse ritmo de trabalho, mas agregamos todo mundo. Nós temos uma participação comunitária muito expressiva, né? Tu vês que a nossa pesquisa, né, da Cidade Amiga do Idoso teve quase 1.100 pessoas, quase igualou aqui em Porto Alegre. Porto Alegre teve 1.400, então é um trabalho participativo, né? Claro. A comunidade veio, né, colaborou, assim como a comunidade colabora muito dos nossos trabalhos científicos sobre a longevidade, muito.
né? Quando chamados, a maioria deles participa. Então temos essa integração entre poder executivo, legislativo e, acima de tudo, com a comunidade. Prefeito, sucesso. Obrigado. Presidente, para que esse Cidade Amiga do Idoso ou Amigável do Idoso, qual é o projeto, qual a visão do senhor de futuro e qual a construção dentro com o presidente Comui, que realmente é uma referência, né, o professor Anjo, que é uma referência da cidade de Porto Alegre, que já existe aqui há mais de 20 anos, ou até muito mais que isso. E o trabalho realmente tem que ser feito, tem que ter esse olhar. Eu gostaria, depois eu vou passar para a Aline, também para o Luciano. Eu acredito que eles têm muito a contribuir também com esse evento. Eu acredito que eles trouxeram para nós também algumas coisas. Qual é a visão deles, qual é a visão da prefeitura, qual é a visão dos nossos secretários. Eu acredito que nós vamos sair daqui com alguma coisa boa. E eu tenho pleiteado junto. Breve possível, primeiro querendo saudar muito esse trabalho que o senhor vem fazendo na Frente Parlamentar do Idoso e as duas apresentações que foram feitas, né, pelo prefeito de Valdemar, prefeito de Veranópolis, pelo Ângelo Boss, que me antecedeu na presidência do Conselho Municipal de Idoso. E, claro, a vereadora que já está se somando a esse trabalho com os idosos. Nós já vamos marcar uma reunião semana que vem. Mas dentro da sua fala, para ser conciso, eu retornei ao Conselho Municipal de Idoso em agosto. Em setembro tivemos uma reunião com o secretário Christian, onde o primeiro tema da pauta foi Cidade Amiga do Idoso. Tá? Temos alguns desenvolvimentos, creio que a própria Aline, talvez no retorno dela, a contratação dela, que se deu em dezembro, seja parte desse processo. Espero que depois ela nos reforce. Tivemos contato com a Beatriz Piccoli, que representa a Secretaria do Desenvolvimento Social e Esportes, onde está o Luciano aqui, né? E ela está em alguma forma trabalhando, mas esperamos breve. Tivemos uma reunião há pouco tempo com o secretário Fraga. Tivemos uma reunião também com o secretário da Saúde, porque o primeiro tópico que o senhor colocou é que nós recebemos, antes de retornar até o Conselho, a condição de que Porto Alegre faltava um interlocutor. Levamos aos 3 secretários a correspondência da Organização Mundial da Saúde, da OPAS, que não tinha um interlocutor com Porto Alegre, e isto dificultava o procedimento. Tá? Isso eu repetiu, acho que o Ângelo repetiu. O segundo passo, juntamente com o presidente do CONDEPA, nós realizamos no Fórum Social Mundial um evento sobre Cidade Amiga do Idoso, em que várias pessoas que estão aqui estiveram lá. Né? Estamos aqui nesse momento, pedimos e estivemos avançando nisso, para que a Câmara de Vereadores se envolva mais nesse processo, que envolve, e eu estava citando para nossa secretária, que Cidade Amiga do Idoso é uma cidade amiga para todos. Quero saudar muito ao prefeito nessa condição de ter essa visão, né, de que não é só o idoso e separar. A Organização Mundial da Saúde, que os médicos conhecem bem, trata não o idoso, mas trata o ciclo de vida como um todo, sem fazer essa distinção, até porque às vezes o idoso cronológico não é o idoso da idade mental ou de outras condições físicas, tá? Mas entendemos sim que Porto Alegre não pode de forma alguma se omitir e perder deixar de estar na rede mundial de cidades amigáveis ou cidades amigas ao idoso. Acho que é uma pena, nesses últimos 30 ou 40 meses, eu desconheço as ações, não foram feitas ações na realidade, né? Muitas coisas, mas elas são desconexas. Nós temos a Santa Casa querendo fazer o Hospital Amigo do Idoso, nós temos entidades, e aqui está a SPAM, eu tenho citado, que com o Fundo Idoso, com a participação lá, deu um salto fantástico na qualificação. Está aqui a CELB, que aceitou o desafio de participar do grau 3 e tem dificuldades, mas está sobrevivendo. Só que eu lamento, por exemplo, nessa reunião, não posso deixar de fazer isso, que nós temos 34 conselheiros em Porto Alegre, 17 titulares e 17 suplentes. Nós temos aqui presentes apenas 2 titulares representando o governo, dos 7 titulares e 7 suplentes, dos 14. E nós temos a sociedade civil, se eu não me engano, nós estamos aqui, só eu e o Luiz, não sei,
que a Graça eu estou citando como da área da administração municipal, que é da FASC. Então vejam, me parece que o nosso conselho não sentiu ou não se interessa pelo tema. Isso é uma coisa que me dói um pouco e eu gostaria que essa reflexão ficasse aqui. Tá? De outro lado, né, eu espero que as duas secretarias aqui presentes, não está a Secretaria da Saúde, né, que são as 3 secretarias onde está imbricado esse programa. Né? O envelhecimento ativo e saudável é significativamente um problema de saúde. Só avançou por causa da saúde. O segundo lugar é a Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes, né? Onde está hoje a coordenação da área do envelhecimento de Porto Alegre com a coordenação da Bia Piccoli. E em Porto Alegre os conselhos da criança e do idoso estão ligados por lei, né? Isso é Câmara, à Secretaria de Relações Institucionais, aonde está aqui, que agora é a conselheira titular, né? A Aline, saudando a ela, eu encerro essa minha manifestação, dizendo que nós temos tensionado para que isso esteja sendo feito, para que isso seja feito, assim como fizemos no Fórum Social, assim como fizemos nessa reunião de hoje, e assim como fizemos na Câmara aqui Municipal, quinta-feira passada, usamos a tribuna por 20 minutos. Né? Então, temos feito a nossa parte. E gostaria que todos os nossos conselheiros, todas as nossas instituições que fazem parte do Conselho, e vi muito, quero me estender mais 1 minuto só, mas veja, nos 8 eixos, a Secretaria da Educação era fundamental uma participação muito mais ativa na questão dos cursos de cuidadores de idosos, nos cursos de informática, nos cursos, porque os idosos estão, não sei na sua cidade, mas no estado e em Porto Alegre, eles não tiveram oportunidade de fazer 2º grau, faculdade. Então eles podem sim estar retornando aos bancos escolares e tem programas como o da Universidade Federal, como o da UERJ ou de outros que tem isso. A Secretaria de Transporte com Mobilidade poderia estar mais presente. Enfim, a Secretaria, inclusive a Secretaria de Economia, que um fato importantíssimo para o idoso é ele tem a acuidade visual reduzida, ele não enxerga aquelas letrinhas miudinhas dos contratos, dos preços das coisas. Então, é um envolvimento, sim, que deveria passar por toda a cidade, por toda a administração, e não, às vezes, achar um culpado e dizer que é uma secretaria que tem que responder. Então, é uma administração como um todo, mas tenho certeza de que o prefeito talvez não tenha conhecimento dessas faltas e seria importante, vereadores, né, que chegue a ele esses resultados dessa reunião de hoje, no sentido de que uma cidade que tem, quero lhe corrigir, desculpa, vereador, que eu acessei também hoje, assim como o Ângelo, né, o Tribunal Regional Eleitoral, a estatística, nós temos hoje 300 mil eleitores em Porto Alegre com mais de 60 anos, com título registrado e válido. Significa mais de 28% de eleitores em Porto Alegre, portanto, eu gostaria que quase 1/3 da mídia, do trabalho da Câmara, do trabalho da Prefeitura fosse linkado para os idosos, sem demérito dos PCDs, que 70% dos idosos são PCDs. Então, essa é uma relação que nós estamos cobrando. 30% do valor investido, do tempo despendido, não sei do que, deveria ser com idosos. E isso é uma coisa que nós vamos continuar lutando para que o Conselho e que a administração se envolva mais. Muito obrigado. Secretaria de Relações Institucionais relacionada ao tema, né? Esse tema, então, ele está retornando, na verdade, já com a minha própria volta. Lembrando que houve um plano que foi realizado, analisando esse documento aqui, eu quero parabenizar, inclusive, Veranópolis, né, com todo esse contexto. E Porto Alegre tem um plano com, inclusive, todos os objetivos. Preocupem muito as duas populações, que é a questão dos cuidadores. Porque os cuidadores, idosos e pessoas com deficiência precisam de cuidadores. E eu não me preocupo tanto quanto com o cuidador profissional. Porque o cuidador profissional é aqui uma coisa que uma parte muito pequena da população tem acesso. Normalmente, mais de 90% dos casos é o cuidador familiar. E este cuidador familiar cria um ônus tremendo. São pessoas despreparadas
tem apenas o amor para conduzir o caso. E aí, em muitas, e eu vejo isso muito frequentemente, o cuidador adoece mais do que o cuidado. Eu tenho uma sogra totalmente acalmada, e eu gosto de citar os meus casos porque eu vivo eles, eu sei. Eu tive com a minha esposa, eu tenho uma sogra, aliás, acalmada, 2 AVCs e totalmente independente. E aí eu estive com a minha esposa e moramos nós 3, eu, minha esposa e a minha sogra, na minha residência. Eu estive com a minha esposa no médico dela, e o médico disse para eles: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês que vocês já sabem. Na casa de vocês, a pessoa mais saudável é a tua sogra. Aí a pessoa mais doente é a tua esposa que cuida dos 2. Então, este caso, esta situação, é uma situação que nós temos que ter uma atenção toda especial. O cuidador do idoso e da pessoa com deficiência. De novembro de 2014, desculpe, e aí a gente entrou dentro do site aqui da Organização Mundial da Saúde, começou a preenchermos, mandando para a Organização Mundial da Saúde e acabamos tendo essa certificação. E naquela época só tinha em espanhol. Por uma questão que eu não preciso conversar muito a respeito disso, eles já entraram com essa avaliação inicial feita. Eu até conversei com o grupo do pessoal, mas vocês não precisavam ter entrado, vocês podiam ter entrado bem antes. Mas tem um... Vereador, mais uma iniciativa, mais uma iniciativa. Hoje aí como convidado o prefeito de Veranópolis, Valdemar Carli, e eu quero que você faça uma avaliação do que foi feito hoje neste encontro junto à Frente Parlamentar. Realmente é algo especial que nosso prefeito de Veranópolis nos trouxe para nós, mostrando realmente o trabalho que ele faz lá em Veranópolis, a atenção que ele dá para os idosos, e nos dá também um olhar para que nós possamos também trabalhar juntamente com a Prefeitura de Porto Alegre. Estava aqui o secretário também mostrando para eles viram também esse trabalho que é feito lá, e a gente fica muito feliz de saber realmente que há uma cidade que se preocupa realmente com nossos idosos, e nós queremos que isso aconteça, que o nosso governo, que os nossos secretários, que eles venham cuidar mais, que eles venham ter esse olhar mais criterioso para os idosos, porque a cidade está envelhecendo. E se nós não fizermos nenhum tipo de trabalho, né, para os idosos da cidade de Porto Alegre, que já são mais de 300 mil idosos que votam, que têm os seus títulos, quer dizer, a gente vê a importância de ter essas políticas públicas exatamente para dar essa assistência que realmente as pessoas idosas precisam. E esse trabalho, o de hoje, eu achei muito excelente o trabalho. A gente poder estar aqui o nosso professor, Dr. Ângelo Bosch, também trazendo uma contribuição muito grande em relação também ao trabalho que ele tem feito também em relação aos idosos. Estava o nosso presidente do Comui, mostrando também que se pode fazer, que se pode realmente ter um bom trabalho para os idosos. Vereador, é importante que esse projeto, essas falas, elas avancem para a sociedade. Eu senti a falta da imprensa da própria casa hoje aqui nesse encontro importante. E está aqui a Rede RVC, um canal do YouTube. Como é que o senhor vê essa relação? A gente tem, realmente as pessoas, elas têm, infelizmente, às vezes existe a falta de comunicação, às vezes existe também um bom senso, às vezes também existe um interesse também de entender a importância desse trabalho, a importância dessas reuniões, que traz para a cidade um enriquecimento e para abrir também um entendimento, a visão também dos nossos governantes. Se uma cidade aqui perto, ela tem um trabalho que realmente é excelente para os idosos, por que nós que temos uma cidade com quase 1,5 milhão de pessoas, e as condições é muito maiores, né, que se dá para dar uma atenção muito maior para os nossos idosos, o que está faltando, o que está precisando? E exatamente é esse olhar mais dos nossos governantes, de entender que eles governam para uma cidade, para pessoas que eles precisam ter realmente políticas públicas para essa população, principalmente para a terceira idade, que Porto Alegre está envelhecendo, o Brasil, o mundo está envelhecendo. A imprensa, como o nosso caso, a Rede RVC presente aqui,
ela acrescenta em algo para o movimento? Com certeza, traz um esclarecimento para as pessoas que vão assistir realmente vão ter um entendimento que elas também podem lutar pelos seus direitos e realmente abre a visão delas, dá um entendimento para que elas possam também vir fazer parte desses eventos, também cobrar os seus direitos, também buscar, né, aquilo que elas precisam, o que é melhor para o seu bairro, o que é melhor para a sua cidade, o que é melhor para a vida delas e o que está faltando na cidade para que haja um melhoramento. Faz com que até o nosso prefeito, ou os nossos governantes, ou os nossos secretários, aqueles que cuidam da pasta dos idosos, isso possam ter esse entendimento. O que nós temos que fazer mais, o que nós precisamos, ou o que nós não estamos fazendo, que nós podemos fazer para poder ajudar essa população. Sucesso para você. Conversando com a Marilis Carrer, que é a criadora do projeto Divas da Alegria. É um projeto bem interessante, onde coloca a maturidade num papel importante de autovalorização, de estima e também de lazer, de estar dentro de um panorama que a saúde é a prioridade através da cultura e do lazer. Marilis, tudo bom, querida? Tudo bem, bom estar aqui com você, né? Bacana. Fala um pouquinho da criação das Divas da Alegria. Bom, Divas da Alegria é um projeto que visa a melhoria da autoestima para a mulher da maturidade, de terceira idade, quarta idade, não interessa. Por quê? O que a gente tem? A gente tem mulheres, né, em especial, que ou viúva, solteira, tá? Então começa muito mais doença, muito mais síndrome da depressão, ninho vazio, uma série de coisas. Então é o resgate, né, da autoestima e eu digo assim, é um novo despertar de vida e se permitir fazer muito mais coisas que até então não se permitiu, né? Então essa redescoberta de vida, através do quê? Através de palestras, oficinas, que potencializam esse tema, mostrando a ela cases de sucesso, cases de superação e principalmente um breve curso de passarela, né? Onde a postura delas, o caminhar, como se apresentar, já ajuda na questão da melhoria da autoestima. E temos aí, então, muito menos remédio, muito menos falas não tão positivas, então você começa a ter a inversão e uma qualidade de vida muito melhor, para elas e para mim também. Claro. Mas o teu projeto é um projeto muito interessante, mas aí eu te pergunto o seguinte também, como é que fica, nós temos vários tipos de maturidade de idosos, né? Vamos falar na questão econômica, social, cultural também. E são níveis distintos, né? Como é que você classifica isso para trabalhar e se você também trabalha junto aqueles idosos que não têm acesso a uma série de coisas aí por questões econômicas ou de locomoção? Bom, assim, eu faço atividades com as minhas divas da alegria também, muita atividade social, né? Então o nosso trabalho também é levar esse carinho, amor e alegria dentro de asilos, de centros de recuperação, em hospitais, através da quê? Através do amor, né? Porque hoje em dia a gente fala muito em fazer. A gente faz campanha de doação de alimento não perecível, a gente faz campanha de agasalho, mas quem fica 3 horas dentro de um asilo, cantando, brincando, levando alegria? Então, esse é o nosso trabalho, essa é a nossa forma principal de ação social. Você também lançou um calendário das divas, né? Fala desse calendário, ainda está acontecendo, como é que foi essa seleção, como é que foi aceito também, como é que foi feito isso em termos de divulgação? Olha só, o calendário, na verdade, é um projeto, né? Ele ainda não existe, é real. Em 2021 ele vai ser real no Rio Grande do Sul, porque eu, como representante das divas do Rio Grande do Sul, é que participo de um calendário no Rio de Janeiro, que ele é voltado realmente para as mulheres maduras e onde esse calendário, ele também é um projeto social. Eu acho que foi lançado no Clube Mackenzie, lá no Meier. Exatamente. Então o nome do projeto de lá é Senhoras do Calendário. E aqui a gente vai ter as divas do calendário. Querida, sucesso para você, para todas as suas divas aí.